Eu decidi fazer esse vídeo de improviso, assim, no último minuto pra falar pra vocês sobre como está sendo fazer faculdade de moda durante a quarentena. Atualmente eu estou no 5º período da faculdade, isso é basicamente a metade do curso, ou seja, eu tenho mais 1 ano e meio aí pela frente até terminar. É uma faculdade de 4 anos. E eu faço na Anhembi Morumbi, eu já tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo e aqui em cima. E como tá sendo essa mudança? Vamos conversar sobre isso, porque a faculdade de moda é uma faculdade muito prática, ela sempre foi muito prática. Tudo bem que tem uma parte teórica muito grande, onde a gente estuda história, design, mas é uma faculdade extremamente prática. Nós temos muitas aulas de costura, nós temos muitas aulas de modelagem, nós temos projetos todo semestre, então nesses projetos a gente cria coleções e nessas coleções nós precisamos correr atrás de tecido, correr atrás de aviamento, correr atrás de costureira, correr atrás de orçamento, coisas que nosso tempo de agora não permite, porque estamos em isolamento social. Então, como tem sido? Para começo de conversa, a minha faculdade parou muito em cima da hora. Logo que começou a quarentena em muitos lugares, não tinha um pronunciamento da faculdade, então os alunos decidiram faltar todos num dia de aula. Nesse mesmo dia, acabou saindo uma nota antes mesmo de começar a aula, que estaríamos de folga por aquela semana. Depois disso, essa semana se estendeu em 1 mês e esse mês foi sendo aumentado até que todo mundo realmente possa sair de casa, o que não aconteceu. Na minha opinião, como tem funcionado esse processo, se só voltarem a funcionar coisas que realmente precisam, talvez a gente até tenha a possibilidade de manter esse semestre, próximo semestre do mesmo jeito, mas isso é uma coisa da minha cabeça, não é uma informação que eu tenho, porque a faculdade não se manifestou sobre isso. No entanto, como tem sido? Todas as nossas aulas viraram remotas, viraram aulas online. A minha faculdade tem uma plataforma online onde a gente acessa conteúdos dos professores, então assim, a única mudança que eles precisaram fazer foi criar dentro dela uma outra plataforma para que todos os alunos conseguissem assistir ao professor. Então o professor está em casa, nós estamos assistindo, provavelmente como muita gente está fazendo também. E nesse semestre eu estou tendo design de superfície, que é basicamente estamparia, como você monta um raporte, projeto, que é o que a gente tem todo semestre. Esse tema do projeto agora é moda e sustentabilidade. Deixa eu abrir um parênteses que a Anhembi sempre trabalha com questões sustentáveis, mas de formas diferentes. Pode ser sustentabilidade social, sustentabilidade econômica ou sustentabilidade ambiental, mas às vezes a gente tem temas mais específicos e desse semestre tá mais abrangente, é simplesmente moda e sustentabilidade, ficou a par de cada um escolher o que vai trabalhar com. Quarta-feira eu tenho moulage. Moulage é uma matéria francesa, por isso que o nome é em francês, onde você faz a modelagem da roupa no próprio manequim. Quinta-feira eu tô tendo materiais têxteis, onde a gente estuda sobre os materiais e a técnica têxtil, ou seja, como a gente já teve como o material têxtil é feito, mas agora a gente está vendo usabilidade, como aplicam estamparias, como cada processo é feito e esse tipo de coisa. E sexta-feira eu tenho produção de moda, que é onde a gente vê a parte visual, fotografia e tudo mais. Design de superfície tem funcionado tranquilamente, assim, e não. Na própria faculdade a gente usa o laboratório de informática para fazer isso, porque a gente trabalha muito fazendo estampas. Para fazer estampas, normalmente você faz no Photoshop ou no Corel, ou às vezes usa o Illustrator e tudo mais. Então tem sido mais ou menos tranquilo. No entanto, não tem aquele contato com o professor, então você não tem como mostrar muito pro professor aula a aula como anda sendo, mas o professor tá sempre ali para tirar dúvida ou qualquer coisa do tipo. A gente já fez algumas estampas, correu tudo muito bem. Eu tive algumas dificuldades para mexer no Photoshop, porque eu sempre tô tendo que reaprender, porque tem muita ferramenta, mas tudo sob controle, especialmente porque esse semestre eu também estou fazendo curso de estamparia digital. Então eu meio que tô compensando o que eu não estou aprendendo na aula da faculdade com esse curso, que na minha opinião foi uma maravilha que eu escolhi ele, porque ele trabalha muito o que eu estou estudando em design de superfície e em materiais têxteis. Além de que a gente vê outras coisas como coloração, que são de outras aulas que eu também já tive na Anhembi, então tá meio que reforçando tudo isso na minha cabeça, o que é ótimo. Eu sempre falo pra todo mundo que a faculdade de moda por si só não é suficiente, pelo menos na minha opinião, a minha, porque eles não conseguem abranger todos os temas, é muita coisa. Moda é muito abrangente, é muito ampla, são muitas características dentro dela, são muitas matérias dentro dela, que o curso inteiro por si só às vezes não consegue cobrir.
Então já fiz costura por fora, já fiz desenho por fora e agora estou fazendo estamparia digital por fora também, para aderir conhecimento ao que eu já sei ou o que eu já estou aprendendo. Então tem compensado muito. Projeto, a professora teve que suspender a criação da coleção, então tudo que a gente vai fazer vai ser digital, mas o produto não vai sair do papel, ou seja, as roupas não vão sair do papel nesse semestre, o que é uma pena, porque o meu grupo tá trabalhando com um tema incrível. A gente tá fazendo uma moda mais minimalista e mais clean e com referências maravilhosas. Eu não sei se eu poderia estar contando tudo isso pra vocês, mas a gente quer trabalhar com um público feminino que não se interessa muito pelo que é oferecido nas lojas, muitas vezes, na categoria feminina. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. Eu tenho muita dificuldade de achar uma camisa branca lisa. E por quê? Não é tão simples fazer uma camisa branca lisa? É simples, mas às vezes as pessoas têm medo de não vender ou de não sei o quê, não sei o que passa na cabeça deles, mas é uma coisa que tá ausente no mercado e é uma coisa que, tipo, todo mundo compraria. Então a gente tá trabalhando com esse tema em específico, esse público em específico. Tem caminhado tudo muito bem e aí eu estou usando esse tempo pra aprender a fazer a parte teórica, porque eu sempre fico com a parte muito prática do projeto e acabo deixando a parte teórica pra outra pessoa, porque eu sou melhor na parte prática. Só que assim, se a gente não encarar os nossos demônios, a gente não ganha a guerra, a gente não vai aprender, não vai crescer. Então esse semestre eu tô focando bastante em aprender a parte teórica, o que tá sendo ótimo, porque eu tô tendo tempo pra isso. Quarta-feira, moulage. Moulage é a aula que a gente tá tendo mais dificuldade de longe, porque é uma aula extremamente prática. Então assim, a faculdade disponibiliza manequins em tamanhos reais de diferentes numerações pra gente trabalhar em cima deles. Quando as aulas foram suspensas logo no começo do semestre, a gente tinha começado a fazer. E aí teve que parar tudo e arrumar um jeito de fazer um manequim em casa. Então a professora ensinou algumas formas de como fazer um manequim em casa. Só que assim, pra mim não deu certo de nenhuma opção possível. Eu tentei fazer na mão e rasgou, porque eu não tenho máquina. Então assim, costurar todo o manequim à mão não tava dando certo. Eu comprei um manequim daquele expositor de bijuteria bem pequenininho e o correio sumiu com ele. Então assim, um mês depois eu acabei tendo que comprar outro, que chegou ontem. Então assim, é a metade do semestre, é quase o final do semestre. Eu estou começando os meus projetos de moulage literalmente na semana que vem, porque eu não tive tempo de fazer ainda. Então, teoricamente é o que a gente mais tá tendo dificuldade. Eu acho que se a gente estivesse estudando modelagem, estaria um pouco mais fácil do que moulage, porque a modelagem é plana, ela é em mesa. Então eu pegaria a mesa da minha sala, por exemplo, compraria papel craft, que é aquele papel mais marronzinho, tipo de embalagem de correio, sabe? E cortaria os meus moldes ali, olhando no computador, então seria um pouco mais fácil. Mas realmente a parte da costura ia complicar, porque eu não tenho máquina de costura e a maioria dos alunos também não tem máquina de costura em casa. No entanto, a professora e a faculdade têm feito tudo e mais um pouco pra gente conseguir, pra gente ter os materiais. Eles arrumaram um jeito de disponibilizar os materiais online que são pagos, eles conseguiram um jeito de arrumar desconto pra gente comprar computador quem não tem. Então assim, é difícil, mas a faculdade tem sido muito proativa nessa questão. A próxima aula é materiais têxteis, que tem sido muito boa também. Eu tenho tido muito entendimento, tô ganhando muito conhecimento com essa matéria, coisa que eu não tive em outras aulas. A professora é excelente, ela já trabalhou em marcas incríveis, assim como o meu professor de estamparia do Senac também. Então eles têm me ajudado muito a entender mais do que é uma parte mais pesada, provavelmente a parte que tem mais peso dentro de design de moda, porque não adianta você saber desenhar e não entender de materiais, por exemplo. Você não vai conseguir desenhar a roupa do jeito certo, você não vai conseguir tirar ela do papel do jeito certo. Quando você tiver que mandar estampar, podem acontecer 1000 erros, porque tem certos tipos de tecido que não pegam em certos tipos de tinta. Então assim, é uma aula essencial. E aí, por último, a gente tá tendo produção de moda. Tem sido muito legal, só que a única coisa com essa aula, que provavelmente é uma coisa que tá se espelhando em todas as outras, os professores estão passando muitos trabalhos, mas muitos mesmo. Toda semana eu faço de 10 a 15 trabalhos. Hoje a gente tinha 2 trabalhos para mostrar para a professora. Ela já pediu a extensão de ou seja, ela triplicou o tamanho do trabalho para ser entregue na semana que vem, junto com 13 fichas técnicas de fotógrafos. Então, assim, é muito, 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 muito trabalho mesmo. É um conteúdo que vai se acumulando, sendo que, por exemplo, hoje eu tenho que fazer esses 2 trabalhos de fotografia, tenho que fazer um para entregar na segunda, ainda tenho que fazer da aula de estamparia. Eu tô um pouco sobrecarregada por causa dessa minha aula extra. Eu achei que esse semestre eu teria 4 aulas e eu tive 6. Daí eu não tô conseguindo conciliar.
mas eu acho que de uma maneira geral tem sido uma experiência muito boa. É bom a gente sair da nossa caixinha às vezes e pensar em novos jeitos de fazer as coisas que a gente já faz. Isso nos permite um amadurecimento, um crescimento, uma expansão do nosso pensamento. Então, assim, nos permite tornarmos pessoas melhores, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, acredito eu. Tem melhorado muito a minha rotina, de certa forma, tem tirado um peso, assim, das minhas costas, porque eu tenho uma rotina muito acelerada. Então, se eu tivesse que estar fazendo 6 aulas presenciais, se eu tivesse que estar correndo atrás de materiais, olha, pra vocês terem uma noção, a gente vai no Brás comprar tecido quando tem que fazer projeto, que é o lugar mais barato, com mais variedade em São Paulo. Só que pra chegar lá, eu ando muito. Vocês não têm noção do tanto que se anda. Se anda muito. Então, assim, é muita correria, é cumprir data, cumprir isso. E São Paulo você tá sempre preso no trânsito. Todo lugar que você vai, você leva 2, 3 horas pra chegar. Pra ir pra faculdade e voltar, eu levo mais de 3 horas. Então, assim, essas 3 horas que eu ganhei no dia, eu tenho feito muita coisa. Sem contar que eu consegui manter uma rotina, porque eu não tô mais sempre cansada de estar correndo, então eu consigo acordar mais cedo, sem estar tão cansada, dormir mais cedo, manter uma rotina durante o dia, e isso é uma coisa que vai te ajudar nas suas aulas online, vai te ajudar na sua vida como um todo, e vai te ajudar a ter dias mais leves dentro dessa rotina de ficar preso dentro de casa. Eu acho que essa foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim nesse período. Eu criei realmente uma rotina pra mim, eu tentei colocar ali coisas que eu sei que são extremamente saudáveis, como dormir 8 horas, beber 2 litros de água, comer nas horas certinhas e ter refeições completas. Então tudo isso tem me ajudado muito, e eu acho que o fato dos professores, os meus professores estarem tão empenhados e estarem passando bastante coisa pra gente fazer também é um lado positivo, porque meio que mantém a minha cabeça focada no que é o meu propósito. O meu propósito no momento, o único propósito no momento é me formar. Então, por que eu estaria em casa à toa fazendo nada ou com poucas tarefas, sendo que esse tempo que eu estou em casa eu realmente posso parar, estudar e focar em aprender de verdade, correr atrás de coisas novas pro meu futuro profissional, pro meu presente profissional. Então, tem sido muito bom, no geral, esse meu resumão do semestre. Todo semestre eu gosto de fazer um resumo pra vocês sobre como as aulas estão sendo, falar de matéria a matéria. Eu tenho de todos os semestres, eu vou ver se eu não coloquei aqui ainda, eu vou colocar, porque meio que dá mais visão pra quem ainda não entrou na faculdade de moda, ou quem tá no ensino médio e tem dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo que eu queria fazer da minha vida, e não interessa você ver as pessoas fazendo às vezes, isso não significa que você vai gostar, mas eu acho que saber um pouco mais da grade, saber um pouco sobre como cada uma funciona, eu vou deixar todas as matérias listadas aqui embaixo, para caso vocês tenham mais interesse em pesquisar por fora, em outros canais, ou no Google, etc e tal, eu acho que é uma coisa muito boa para você conhecer um pouco, saber um pouco antes de entrar. Quando eu entrei na faculdade, eu ouvia direto o pessoal falar de moulagem, eu falava, nossa, que nome legal, mas não fazia a menor ideia do que significava. E aí eu não fui atrás, e esse semestre, quando a professora começou a mostrar, ela mostrou vários vídeos pra gente, muitos deles eram da Dior, porque a técnica de moulage é uma técnica da alta costura, porque tudo é feito à mão, então eu me apaixonei, eu achei que era a coisa mais linda da vida, e assim, eu perdi anos sem ver isso, então hoje uma coisa que eu coloco pra me acalmar assim na televisão são vídeos de moulage da Dior, então assim, pode ser uma coisa que você pode começar a se identificar, ver que área da moda você gosta mais, se isso é mesmo o que você quer. Então é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, ou até me manda pelo Instagram. Eu tenho uma conta de desenho que tá um pouco parada, mas eu tenho colocado um pouco das estampas que eu tenho feito, dos desenhos que eu ando fazendo também. Esses dias eu estava ensinando a fazer, na verdade eu fiz junto com vocês os meus croquis do projeto desse semestre. Então assim, eu acho que é um jeito legal de vocês também ficarem mais próximos desse lado meu. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!